Bom dia. Buenos dias. Você tá bom, amigão? Sempre bom. Melhor agora te vendo, né? Matando saudade, ainda que por aqui, junto com a turma aqui do YouTube. Isso aí. Aqui do Instagram. Isso mesmo. Vamos, né, Osso? Meu amigo querido e precioso. Horácio, uma honra ter você aqui, viu? Obrigado. Anice, minha diretora de produção, está aqui do meu lado, mandando um abraço para você, um beijo para a Áurea. Receba o nosso. Vocês são muito amados. Horácio é daqueles amigos de aliança. Eu vou começar a trazer todos os meus amigos de aliança aqui, Horácio. Mas então tá bom. Porque esse negócio de querer honrar os outros no dia da morte é furada, viu, Horácio? Tem que honrar em vida. Honrar em vida. Eu também acho. Concordo com você, Osmar. Então, para quem não conhece o Horácio Perim, nós temos uma amizade desde 87. Certo, Horácio? 87. 87, você que é bom de conta, para 2020, quantos anos dão? 33, né? 33 anos. Então, Horácio e o Horácio temos uma amizade que muitos jovens nem tinham nascido ainda. Bom, os nossos filhos, olha. É verdade. Ué, nem a Tânia, nem a Camila, nem o Vitor, estava todo mundo ali, ué. Eu casei em 86 e o Horácio também, né, Horácio? Eu casei em 85, Osmar. 85, você é mais velho que eu, pô, de casado. Estou fazendo 35 anos de casado esse ano, meu amigo. Graças meu pai, amado. Então tem muita história para contar aqui hoje. Vamos ter que fazer uma live de umas 3 horas aqui, que nem o Luan Santana, que nem o sertanejo aí. Vamos virar isso aqui. Horácio é de Governador Valadares, uma cidade linda, próspera, abençoada. E o Horácio, com quantos anos, Horácio, você tinha? 87? Eu sou de 40, sou de 65, 22. 22 anos, o Horácio conheceu a Comunidade da Graça aqui em São Paulo, partiu, como diz ele, com um voyagezinho lá de Valadares para ficar aqui, se enfiar aqui, para conhecer a visão, conhecer o Beto Antunes, Ademar e o resto da trupe toda. E aí criou-se uma amizade, uma aliança. Eu queria que você começasse falando disso, Horácio, falando disso. Vamos contar um pouco de história aqui hoje, que eu acho que nós precisamos ensinar os mais jovens, nós que já estamos nós somos eu e você somos o elo entre a geração do Beto e Antunes com a nova geração, né? É verdade. Então nós vamos conectar essas gerações. Conta um pouquinho dessa história, como é que você conheceu a Comunidade da Graça, conheceu o pastor Carlos Alberto e o esforço que você fazia para tudo isso. Bom, antes de mais nada, um prazer, uma alegria estar aqui com você, Osco, com todos aqueles que estão participando conosco, é sempre bom, né? Haja vista que, como você mesmo já disse, a nossa aliança é uma aliança que já tem 33 anos. Sim. E é uma aliança inquebrantável. Já passamos, né, como diz a turma aí, daquele período do saco de 60 quilos de sal. Opa! Então já passamos aí aos mariantes, sabemos, né, mas tudo que vivemos dentro desta parceria e dentro da alegria que temos de ter sobre nós a cobertura do pastor Carlos Alberto, seu cuidado, seu discipulado, e isto também, a partir da pessoa dele, é que tem gerado em nós este compromisso de fidelidade e lealdade uns para com os outros. Isso mesmo. Desde 1984, por aí, 85, na verdade, eu não fui uma criança infeliz, né? Só para entender bem, porque tudo na vida a gente deve resumir de uma forma também trazendo a história. Sim. Eu não fui uma criança infeliz, ao contrário, eu fui uma criança muito feliz. Meus pais sempre tiveram uma condição razoável, uma condição boa, e eu sempre tive aquilo que eles poderiam me oferecer de melhor e o fizeram. Então, com 10 para 11 anos de idade, eu descobri algumas áreas da vida conjugal dos meus pais que me trouxeram muitas inquietudes, especificamente na vida do meu pai. E aquilo me trouxe uma revolta, uma rebeldia muito grande. E, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi rebelar-me contra Deus, porque a gente se sente injustiçado, a gente se sente desprovido, desamparado da proteção dele, porque na nossa cabeça, como somos pessoas criadas, ainda que eu não era criado numa chamada religião evangélica, mas a gente sempre ouviu falar de Deus e a gente sempre teve esse conceito, principalmente no Brasil.
Então, Deus me desamparou. Então, a gente se rebela primeiro contra ele, ainda que de forma velada. A gente não fala, falar que fica com vergonha, não é? Ninguém fala que está se rebelando contra Deus porque tem vergonha. Aí, rebela-se contra Deus. No meu caso, rebelei-me contra o meu pai. E daí em diante, eu me envolvi com muitas coisas ruins, que não vem ao caso citá-las porque não edificam. Sim. Mas o fato é que eu me envergonho destas coisas e me arrependo de tê-las cometido. Eu acho que isso basta para o testemunho de coisas negativas. Sim. Dito isso, eu vivi uma infância, uma adolescência muito problemática, e num determinado dia da minha vida, isso para mim foi determinante, marcante, porque a minha mãe se converteu e eu não, continuava vivendo na impiedade e na iniquidade. E num determinado dia, vou citar esta experiência só por causa do contexto dela, eu estava fugindo da polícia em um carro, era uma fuga, e pelas madrugadas, e eu bati esse carro. Numa esquina, eu bati no muro, acabou que eu fugi, tal, mas isso era umas 4 horas da manhã. Eu cheguei em casa umas 6 horas da manhã, e quando eu cheguei em casa, 6 horas da manhã, eu morava numa casa de 3 níveis. E então tinha uma rampa, a gente tinha uma escada e uma rampa grande que dava acesso à parte íntima, à parte dos quartos da biblioteca. E quando eu cheguei em casa nesse dia, às 6 horas da manhã, eu abri a porta lateral, entrei, minha mãe abriu a porta que dava acesso a esta parte íntima, numa rampa. E ela lá de cima olhou para mim e falou assim: meu filho, você bateu o carro, né? Aí eu falei: nossa, mãe, a rádio fofoca já chegou tão cedo, já vieram fofocar de madrugada o que aconteceu. Ela falou: não, eu estava dormindo e por volta das 3 horas da manhã eu acordei e tive um sonho que você tinha sofrido um acidente e era levado em coma para o hospital. Misericórdia. Quando ela me falou aquilo, eu parei, falei: mas tá tudo bem, assim, mas como se diz, deu vontade de desmaiar, de esperar. Naquele dia, eu falei: bom, era o último dia de carnaval, só para você saber, de terça para quarta-feira, e eu pensei comigo, o diabo vai me matar, porque aí, então, isso da minha mãe já ter se convertido, eu sabia já dessa relação de Deus e diabo. O diabo vai me matar. E aí eu fui para a igreja. Então, essa começa a minha história no Evangelho. Eu fui para a igreja e comecei a frequentar, já então namorava com a Áurea, começamos a frequentar juntos. E verdade é que eu me envolvi com a igreja, com as suas atividades, participei, fiz tudo que eu entendia que seria o melhor fazer. Eu comprei um posto de gasolina com 18 anos de idade, muito cedo, comecei a trabalhar já. Depois eu me casei com 19 anos no dia 21 de setembro, fazendo 20 no dia 20 de setembro. Meu Deus. Então, você já fica sabendo que eu casei no dia 21 de setembro com 19 anos. Nossa. Fazendo 20 no dia 27 de setembro. Então, mês que vem já pode comemorar 35 anos eu vou fazer de casado e 55 anos de vida. E aí eu comecei a minha vida conjugal, tive problemas sérios, com 8 meses, Áurea e eu nos separamos, ficamos separados, sem brigas, sem traição, sem agressão, sem nenhum tipo de desordem financeira, só que o diálogo não existia. O que eu mais odiava na relação dos meus pais é que meu pai, não tinha diálogo de forma constante, contínua e normal com a minha mãe. E aquilo eu odiava profundamente, essa atitude dele. E aquilo que eu mais odiava na atitude do meu pai, quando eu me casei, foi o que eu repliquei. Mesmo que inconscientemente, mesmo que eu havia prometido para mim e para minha esposa, para a Áurea, que eu não faria como ele, porque eu odiava aquilo que ele havia feito. E então, eu disse, eu não quero ser igual. Mas, infelizmente, depois que eu casei, não deu um mês, eu comecei a me silenciar e a não dirigir-me mais à Áurea, não conversar com ela, só responder o que ela me perguntava, como se eu estivesse repetindo, ou, na verdade, eu estava repetindo, neste aspecto do diálogo, aquilo que eu tinha sido marcado, traumatizado, ferido em relação àquilo que meu pai praticava. Aí nós acabamos nos separando. Mas passados alguns dias, quase um mês, nós tivemos ajuda, não dos pastores e nem dos evangélicos, ao contrário, estes nos consolaram, entre aspas, dizendo que nós éramos jovens e poderíamos recomeçar a nossa vida. Mas um tio meu, irmão do meu pai, que muitas vezes substituiu a presença do meu pai na minha vida,
e é o tio que eu mais tenho amizade e intimidade com ele até hoje, é quem eu considero um dos meus amigos hoje, e este tio na família. Então, este tio meu me chamou, e ele não evangélico, me deu, né, aquela bronca, assim, que eu não posso falar aqui as palavras que ele usou, porque foram palavras, assim, bem gentis, mas dentre elas ele disse: você toma vergonha na cara, seu moleque, honra as calças que você veste e vai fazer o que você prometeu para aquela menina. Meu Deus, que legal. Você tirou da sua casa, você não foi obrigado a casar com ela, e me deu, desculpa aqui mais ou menos a palavra, me deu um esculacho daqueles tentados. E que para mim nunca mais apareça na minha frente enquanto você não voltar para sua mulher. Então, simples assim, ele é muito carinhoso, né? A Pia, o Toninho, o pessoal conhece aqui, sabe o que eu estou falando. E aí depois tive a ajuda, sim, do Raimundinho Rezende, um amigão nosso, querido, que também foi outro, o único crente que me chamou a atenção, Raimundo Rezende, de quem eu tenho a alegria e o privilégio de ter sido amigo, e ele já está com o Senhor. Sim. E aí nós voltamos, Osmar, num momento de muito conflito. Dito isto, eu ouvi uma fita cassete do pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra. Horácio, deixa eu interromper você, que você vai passar por uma outra fase. Uhum. Então você está me dizendo, porque a nossa série, a série que eu estou fazendo aqui é sobre a cultura da bênção. E quinta e sexta-feira, eu falei sobre as causas da maldição. Uhum. Então, pelo que você está me dizendo aí, você está constatando que, enquanto não estamos em Cristo, aquilo que nós odiamos nos nossos pais, aquilo que nos marcou, é muito comum, é muito recorrente nós acabarmos fazendo sem querer fazer. É isto? Não tem a menor dúvida. Psicologicamente, ou na psicologia, chama-se influência formativa. É aquilo que você recebe como formação. E é importante destacar que já houve algumas mudanças em termos percentuais, mas até os 10, 11, 12 anos de idade, tem sempre uma variação ou outra, você recebe 70% da formação da sua personalidade. 70% a 80%, se não mais. Depois, seja o que Deus quiser e a graça dele. Tudo que eu recebi como influência formativa, isso não deriva somente dos pais, mas deriva daqueles que têm autoridade sobre nós, sejam os avós, os irmãos mais velhos, não importa. O que você recebe como influência é isso que forma você e que mesmo no futuro, porque as pessoas costumam dizer, Osmar, foi muito bom você tocar, que maldição é bebida, maldição é droga, maldição é isso, mas não, maldição é tudo aquilo que não louva, que não glorifica a Deus. Tudo que não exalta a Deus na sua vida não vem dele, se não vem dele não pode ser bendito. Só é bênção aquilo que vem de Deus. Então não importa se é tradição, se não é. Tudo que você recebe por influência que não glorifica a Deus, você deve lançar para trás de você, você deve abandonar, é isso que a Bíblia diz, despojai-vos do velho homem. Então, quando eu pratiquei isso, eu pratiquei o que a Bíblia diz, a maldição hereditária, não hereditária genética no sentido congênito de formação, mas hereditária no sentido psicológico, emocional. E foi isso que trouxe para a minha vida essa separação e esse divórcio. Entendi. Que, na verdade, não chegou a um divórcio, porque nós restauramos antes. Que isso. Então, olha, gente, presta atenção aí, ó. Você que tem uma influência na sua vida, talvez que nem saiba, está carregando uma influência negativa, algo que você odiou nos seus pais, algo que você recriminou neles. Se você não quebrar este vínculo em Cristo Jesus, fatalmente você vai arrastar isso para o seu casamento e para a sua próxima família. Porque Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, enquanto nós não estamos em Cristo, a maldição hereditária é um fato. A coisa vai mesmo. Porém, quando nós estamos em Cristo, como eu já disse na quinta e sexta-feira, está nos vídeos gravados aí,
A maldição estanca em nós quando nós recebemos a Cristo como Senhor, quando nós somos discipulados, quando nós somos mentoreados, que é a parte que o Horácio vai entrar agora. Então, preste muita atenção nisso, porque muitas vezes eu deparo com pessoas aqui no meu dia a dia que estão carregando bloqueios daquilo que eles não queriam e nem sabem de onde vão, não conseguem nem identificar. Mas aí está o fato para você olhar com uma experiência prática de alguém que passou por isso, como eu também passei e outros tantos. Pode seguir, Horácio. Conta aí, 87. Bem, aí em 87 nós ouvimos a fita cassete do pastor Carlos Alberto pregando num congresso das Assembleias de Deus. Esta fita é daquelas de 45 minutos, nós tínhamos 3 fitas antigamente, 30, 45 e 60 minutos. E essa era uma de 45, se não me falha a memória, ou de 30, não me recordo. Enfim, o fato é que, ao ouvi-la, nós viramos o lado e quando eu fui para acabar de ouvir a pregação, a fita acabou. Isso. A mensagem não ficou completa. Aí eu fiquei louco, falei, como é que eu vou? Eu preciso de ouvir isso que esse homem está falando, eu preciso de conhecer melhor isso, porque ele falava sobre novo nascimento, libertação do pecado, uma vida de vitória sobre o pecado. Aquilo mexeu comigo profundamente, porque apesar de estar na igreja, eu ainda era escravo do pecado, eu ainda não conseguia dominar o pecado, eu ainda não conseguia ser o senhor da minha decisão. Eu tinha vontade, eu tinha decisão, eu tinha intelecto, mas eu não tinha ainda domínio, senhorio sobre minhas decisões. E aquilo me perturbava. Apesar de ter voltado o relacionamento, a gente ainda vivia mal, não vivia uma vida como a gente entendia que deveria ser experimentada à luz das Escrituras Sagradas. O que eu fiz, então? Peguei o carro com este meu tio, que eu já disse aqui para vocês, este meu tio que sempre me ajudou, que sempre esteve ao meu lado. Este meu tio, peguei o carro dele emprestado e fiz o quê? Fui a São Paulo, atrás de quem? Atrás daquele pastor, o pastor Carlos Alberto, para ouvir o que ele estava pregando. Passei por São Paulo, visitei a comunidade, ouvi a palavra, julho de 1987, fui até Porto Alegre, rodei as comunidades, voltei de novo e fiquei maravilhado. Só que eu voltei para Valadares e aquilo foi me comendo, roendo por dentro, porque eu não conseguia experimentar. E eu comecei a ler. Quando foi em janeiro, então, já no final, aí já não me lembro mais, janeiro de 88, novamente eu voltei a São Paulo, aí sim eu fiz um contato mais estreito, mais assim, direto, passei alguns dias lá, viajei, voltei, e de 88, então, em diante, a partir de janeiro, fevereiro, março, não vou precisar da data, eu comecei a frequentar a comunidade da Graça São Paulo como? Saindo de Valadares, sexta-feira à noite, rodando 12 horas de carro, chegando sábado, muitas vezes na sua casa, você se lembra disso, ficava hospedado na sua casa, na casa do César, na casa do Ademar, na casa do Antônio, na casa do... Enfim, a casa de todos. Ficando ali hospedado sábado, domingo, saindo, às vezes, domingo à noite para trabalhar na segunda aqui em Valadares, ou participava dos encontros de paz lá no teatro. CPP. Na segunda noite e voltava dirigindo também. Fiz isso durante pelo menos 10 vezes em 88. Meu Deus. Eu comecei a participar e tal. Em 88 fizemos nosso encontro na garagem da casa da minha mãe. Em 89 nós começamos a Comunidade da Graça em Valadares. Que fique bem claro, Osmar, que quando eu comecei a Comunidade da Graça aqui, como eu já tinha o posto de gasolina, já era um empresário, eu falei com o pastor Carlos Alberto, você estava presente, não sei se você se lembra, na sala, você, Antunes, a gente lá conversando. E aí eu disse, olha, o senhor faz o seguinte, eu vou começar, o Beto falou, não, começa lá, menino, pode começar e tal, e a gente vai ver aqui, mandar um casal de pastores para lá. Eu falei, então, perfeitamente. E eu estou esperando até hoje. Quando eu falo com o Beto, né, Beto? Estou esperando, eu tenho 30 anos que eu estou esperando que ele fale, já está lá, fica lá. Então, é assim que Deus fez. Essa é uma boa estratégia para tirar a turma da zona de conforto, hein, Horácio? Não é verdade? Porque no começo dessa live eu falei para o pessoal aqui que você estava falando com o seu público, eu estava falando com o meu aqui. Falei, olha, fique tranquilo que eu não estou aqui para deixar você numa situação confortável, não. Estou aqui para fazer o contrário. Deixar você numa situação desconfortável. Isso mesmo. O pastor Carlos Alberto é especialista nisso, com todo amor, com toda a graça, né, Osmar? Com muito bom. Muito bom. Então, estamos aqui até hoje. Dito isto, nós, então, passamos a ser discipulados.
Então, é bom entender isso. Depois que nós voltamos e nos ligamos à comunidade da graça, nós entramos num novo tempo de discipulado e de cuidado. Naquele momento específico, em 88, 89, mais precisamente, o pastor Carlos Alberto pediu ao pastor Antunes e à Wanda que nos dessem esse suporte. Então, de 89 a 93, 94, todos os meses, eu fui a São Paulo com a Áurea. Todos os meses, de 89 até 92, 93, todos os meses. E de 2 em 2, 3 em 3 meses, no máximo, ou vinha pastor Antunes, ou algum dos pastores, aí você já faz parte desta leva, de São Paulo para estar conosco aqui. Essa é a nossa experiência aqui de relacionamento conjugal, ministerial e tal. Mas eu não sei se alguma coisa ficou faltando que você queira que eu aborde aqui, que eu gostaria de entrar num aspecto, Osmar, talvez fosse muito interessante, sobre a cura que veio sobre a minha vida, mesmo como homem nascido de novo e regenerado, a respeito das marcas do passado. É o ponto que eu quero mostrar para as pessoas, porque a gente, Horácio, às vezes eu percebo assim que as pessoas olham para nós como pastores, como líderes e tal, vê a nossa postura às vezes corajosa, né? Porque o líder não pode ser um amarelão, né, meu? Como eu disse para um amigo meu que era líder ontem, eu falei, cara, o líder, bicho, ele tá com a perna tremendo, mas ele fala, não, nós vamos atravessar esse negócio aqui, ó. Porque o líder vai à frente mostrando como se faz, né? E a gente precisa mostrar esse lado nosso lado humano, porém, na dependência do Espírito Santo de Deus, nos tornamos mais que vencedores. Davi dizia no Salmo 27:1, né? Com o Senhor, eu salto uma muralha. Com o Senhor, eu atravesso pelo meio de um esquadrão. O Senhor é a minha fortaleza e a minha força. Então, eu acho que a gente precisa mostrar esse lado mesmo de lutas que tivemos, de vitórias que tivemos, para que as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, vão ver um dia aí, vejam que é possível. Nós não somos especiais, nós abraçamos. A graça de Deus caiu sobre nós e nós mergulhamos nela, só essa a diferença. Pode seguir, está sendo muito bom. Então, dentro daquela questão do meu pai e do casamento, só para vocês entenderem, aquelas marcas, apesar de eu ter nascido de novo, apesar de eu estar buscando ao Senhor, de ter experiências com o Espírito Santo, de estar envolvido no ministério, ainda assim, o nosso relacionamento não estava curado. Eu já havia perdoado meu pai. Perdoei. Sim. Mas eu não tinha um relacionamento com ele que demonstrasse na prática e no exercício o verdadeiro perdão. Não é que eu estava sendo falso e hipócrita. Era dentro do meu entendimento, porque a palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça, crescer no conhecimento, que nós podemos, inclusive, neste processo de crescimento, despojarmos-nos de coisas que não glorificam a Deus, as coisas do velho homem, as marcas, inclusive, nas nossas vidas. E uma vez eu estava ouvindo a ministração do pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Glênio, Kim Valadares. Lembro. Por volta de julho ali de 1990. E então foi uma pregação sobre perdão. E quando eu ouvi aquela ministração, o Espírito Santo falou claramente no meu coração que eu deveria fazer e ter uma atitude diferente em relação ao meu pai. E dia 24 de agosto, meu pai já faleceu, mas 24 de agosto é a data do aniversário dele. O que eu fiz? Dia 24 de agosto, ele já não estava morando mais na casa dele e da minha mãe, ele já estava morando fora, e eu peguei e fiz um cartão grande, falei, vou levar esse cartão, vou entregar para ele esse cartão aqui, com aquilo que está no meu coração. E eu escrevi, pedindo a ele perdão, eu pedi perdão a ele, de tudo que eu fiz, dos carros que eu bati, do dinheiro que eu desperdicei na escola, né, no ensino, de tudo, da vergonha que eu passei, que eu fiz ele passar por causa da minha exposição, por causa do meu passado, que era um passado público e publicado pela mídia em relação às coisas que eu fazia. Então, eu pedi perdão a ele, fui pedindo perdão a ele de tudo. E depois eu disse, eu também quero dizer que eu te perdoo.
Perdoa das feridas, perdoa disso, perdoa. E assinei, e com amor e tal, e falei, bom, agora eu vou lá entregar o cartão para ele. Então, se você disse que a gente vai lá com as pernas tremendo, eu quero dizer para você que eu não fui com as pernas. Todo o corpo e algo em torno de 10 metros a minha circunferência estava tremendo quando eu me dirigi a ele para poder entregar esse cartão para ele. Mas eu acho que Deus é tão bom, não sei por que ele faz assim. Quando eu cheguei lá, ele não estava lá. Você precisa lembrar, você precisa dizer para as pessoas quem é que teu pai era em Valadares, para elas terem a noção exata do que isso representou. Então, meu pai, desde sempre um homem envolvido em uma família de empresários em Valadares, só que meu pai, ele passou por um período na vida pública, política, e ele durante 6 anos foi vice-prefeito em Valadares, depois ele foi 6 anos prefeito em Valadares, pois nesses 2 períodos, coincidentemente, houveram mandatos que eles chamam de tampão. Então, ele ficou 6 anos como vice-prefeito, 6 anos como prefeito, depois ele foi deputado federal, secretário de Estado de Habitação do Estado de Minas Gerais, no governo de Itamar Franco, e assim por diante. Então, ele era bem conhecido. Enfim, era um constrangimento, tanto para ele, a minha vida e as minhas ações e atitudes, mas não menos do que para nós, família, também as atitudes dele. Dito isto, eu fui lá, mas ele não estava lá. Quando chegou lá, eu deixei o cartão lá. Então, você registra aí que isso foi em agosto de 1990. Osmar, então eu tinha 25 anos nesta época, ok? Então, vou só falar com vocês aqui uma continha simples. Até os 10 anos, a minha vida era perfeita. Tá. Ok? Tá. Dos 10 aos 25, eu vivi todos os tipos de conflitos. Só para citar um exemplo, por vezes eu quis matar o meu pai. E não estou falando de vontade, eu estou falando de ação. Sim. Então, de 10 aos 25, ainda que num outro período, obviamente, quando eu fui para a igreja, depois que eu me converti, isto foi uma coisa abrandada, não teve mais este calor que tinha na minha adolescência. Mas até os 25 anos, eu não tinha um relacionamento de pai e filho, como a palavra de Deus nos ensina, como nos é direcionado que nós devemos ter. A partir de agosto de 1990, ele nunca, escute isso, ele nunca disse para mim assim, olha, eu te perdoo, ou você me perdoe, porque ele era uma pessoa que não conhecia o Senhor, que não andava nisso. Mas nós começamos a desenvolver um relacionamento agora, de forma saudável, contínua e crescente. Então, deixa eu registrar para você que meu pai morreu em 2015. Já fizeram 5 anos agora em maio. De 1990 a 2015, portanto, 25 anos. Primeiro, os 25 anos da minha vida. Os segundos 25 anos da minha vida que eu vivi com meu pai. Eu não vou, para não mentir, eu vou dizer para você o seguinte, de 90 a 2000, nós crescemos o nosso relacionamento. De 2000 a 2015, nós estamos falando de 15 anos. Então, escute, nós nos tornamos tão amigos que nós nunca passamos um dia sem nos falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Dia sem nos falar. Meu pai se tornou, desde então, meu protetor. Muitas vezes, ele me via em uma situação ou outra emergencial, meu provedor. Por vezes, quem me conhece sabe que eu dou os meus automóveis para a comunidade, eu já faço isso há muitos anos, eu os compro, eu pago, registro o pagamento de forma oficial, e depois eu dou os meus carros, eu gosto de fazer isso, é uma forma que eu tenho de ofertar. E por vezes eu fazia isso, eu comprava, eu gosto de fuso, eu comprava, aí a igreja estava construindo, eu dava o fuso. Aí estava fazendo, e numa dessas eu dei o fuso, uma das partes da obra lá. E aí eu cheguei lá no posto de gasolina dele, ele disse, o que aconteceu? Eu estava com um carro que eu ia comprar. Ele falou, que carro é esse? Eu falei, vou comprar. Cadê seu carro? Eu falei, dei para a igreja. Ele ficava louco. Quando eu falava que eu estava com ele ficava louco. Rapaz, você não pode fazer isso. Enfim. Aí, mas nunca negou nada. Nunca me recriminou no sentido de repreender. Ele só falava, mas deixava lá. Sim. Aí ele falou, você vai andar nesse carro, viajar no carro, não tem ABS, não tem airbag. Eu falei, cada um, pai, tem que viver com o que tem. Eu não vou fazer dívida, tá aqui, eu vou andar, é esse que eu posso pagar agora, então é nesse que eu vou andar. Estava andando de Fuso, vou andar de carro. Tudo é Ford. Aí ele falou assim, aí o Júnior, você conheceu o Júnior da Ana Paula, passou no Fusquinha amarelo, aquele Fusquinha New Beetle,
Ele falou, o que acha aquele carro? Eu falei, nossa, é um sonho. Ele Ah, falou, liga pro Júnior. Liguei, ele comprou o carro do Júnior. caramba. Falou comigo, vamos dar uma volta. Deu uma volta. Ele falou, gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, então fica com esse carro até você comprar um outro. Aí eu disse, você sabe que eu não vou comprar outro se eu ficar com esse. Ele disse, vai ficando. Até a data que ele morreu, eu estava com aquele carro. Caramba. E isso ele fez muitas vezes. Isso aqui eu estou falando de um detalhe de provisão, ok? Mas a maior bênção foi a amizade, o relacionamento, a intimidade, e nós nos tornamos amigos. Glória a Deus. Então, aqui eu quero também dar um testemunho importante. Muitas pessoas não conseguem ter uma relação com Deus como Pai, tem marcas nas suas vidas, ou na sua vida, com o seu pai terreno. Vou repetir. Muitas pessoas não conseguem ter uma relação com Deus como Pai. Por isso que elas chamam Deus de Senhor, de grande eu sou, todo-poderoso, maravilhoso, majestoso, glorioso, santo dos santos, rei, tudo. Mas não menos de pai. Menos de pai. Por quê? Porque tiveram traumas, marcas, ou não tiveram um relacionamento de intimidade, de amizade com o seu pai. Então, eu queria só deixar duas coisas importantes registradas. Primeira delas, que independente do seu relacionamento com o seu pai, se porventura você não tem, não teve, e nem possa tê-lo por causa que talvez já morreu, enfim, circunstâncias, isto não impede que você receba a bênção do Senhor e a provisão dos céus sobre a sua vida, para em todo tempo se relacionar com Deus como Pai, porque a palavra dele é clara em nos dizer que ele é o nosso Pai amoroso. Ele nos deu o Espírito que clama Abba, Pai. E em segundo ponto, eu acho também importante destacar, se você ainda pode, restaure seu relacionamento com o seu pai. E lembre-se de algo importante, você que é filho. Sim. Eu tenho chamado a atenção disso, gente. A palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias, para que vás bem. As pessoas ficam aí loucas atrás de recursos. O que traz a prosperidade? Prosperidade, por exemplo, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar que prosperidade é fruto de obediência. Isso mesmo. Quando você obedece, a prosperidade vem sobre você. Isso então, mesmo. A palavra de Deus está dizendo para você e para mim, de forma muito clara, se você obedecer, você será próspero. Você quer viver muito tempo? As pessoas acham graça que eu falo que eu quero viver 120 anos. Gente, com saúde, lucidez, eu quero viver 120 anos mesmo. Claro. Quero proclamar o evangelho, anunciar as boas novas, claro que eu quero, com saúde. Eu quero. Se Deus me der esse privilégio, eu quero. Mas veja bem, eu tenho o direito legal, bíblico, de vivê-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Meu pai, em 2010, começou a passar mal, e de 2010 a 2015, eu o acompanhei em todas as suas internações, Osmar. Você sabe disso, muitas vezes eu visitou lá nos Pães de São Paulo. Eu acompanhei e disse para ele, pai, em todas as vezes que você for, eu irei. Em todas que você voltar, eu voltarei. A única que eu não voltei com ele, a Daniela teve que voltar, porque era a neta, eu não posso falar preferida, que as outras netas podem ficar com raiva, né? Mas os fatos não podem ser negados. Então, ela foi lá em São Paulo, a neta que saiu de Belo Horizonte, foi a São Paulo e buscou a ele, levou para Belo Horizonte, e eu segui para São Paulo para as nossas reuniões de supervisão. Sim. Foi a única vez que eu não voltei com meu pai para Valadares, mas quem o fez foi minha filha Daniela. Sim. Nunca eu deixei de acompanhar o meu pai, e eu estive com o apoio da Áurea, Daniela, Camila, da minha casa, sempre. Até o dia da sua morte, que eu o trouxe também no avião, dentro do caixão, o meu pai, eu nunca o abandonei, nunca deixei de estar com ele. Então, se você ainda pode, restaure o seu tempo de relacionamento com os seus pais, no plural, pai e mãe. Não estou dizendo só de homem, não. Pai e mãe. Se você quer ser abençoado, se você quer ter uma vida próspera, a base é simples, obediência. E o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra, e para que tudo te vá bem. Muito bom, Horácio. Muito bom. E desse processo, né, Horácio? Esse processo eu acompanhei ele de perto,
Muito. Eu percebi, assim, o quanto isso fez bem para o teu pai, né? O Sim. quanto isso fez bem para a tua mãe, o quanto, Ah, apesar de eles viverem separados, né? Mas o uhum. quanto fez, e o quanto isso fez bem para as suas filhas, para os seus Opa. genros. Porque você semeou um legado de honra que você Uhum. vai colher. Então, você que está nessa live, presta atenção aí, olha, se você tem algo pendente com seus pais, acerte. Certo mesmo. Não chegue naquele dia de a perda deles, do momento deles, de eles irem para o céu, né, para viver na eternidade, sem ter acertado. Eu já contei aqui a minha história, que é um pouco parecida. Verdade. Eu também, no velório da minha mãe e do meu pai, eu não tinha mais nada para dizer que eu não disse em vida. Está aí. Eu não tinha mais nada que fazer, porque eu tinha feito. Então, eu quero desafiar vocês, porque eu percebo que na atividade pastoral, né, Horácio, a gente já participou de cada velório, que é uma cena chocante de remorso, de desespero das pessoas, porque em vida não honraram as Uhum. pessoas que eles amavam, né, ou diziam amar. Então, não Sim. deixe. Então, lição de casa para você hoje. Se você tem alguma pendência com alguém da sua família, não precisa nem ser necessariamente seu pai ou sua mãe, mas não deixe de acertar isto, não deixe. Libere perdão, porque você já foi perdoado em Cristo Jesus, você tem capacidade de perdoar. E perdão é um mandamento. Perdão não é uma opção. Eu vou perdoar ou não. Não, perdão é um mandamento. Ou você obedece ou você desobedece. E em desobedecendo, toda desobediência gera maldição. Toda obediência gera a bênção. Isso aí. Portanto, eu quero reforçar isso aqui. O Horácio, a partir daí, começou a ter muito mais autoridade com a igreja que ele serve, com a família que ele tem, com os amigos. Ganhou ainda mais respeito de todos nós, conservos dele, amigos. Então, é um testemunho poderoso de transformação com base em princípios, não em coisas místicas e em coisas que não agradam a Deus. Fala um pouquinho, Horácio, agora das suas filhas, do seu casamento. Você gerou 8 filhas, foi isso? Eu não tenho esse poder todo, não. A Aura e eu estamos casados há 35 anos, nós temos 2 filhas, Daniela e Camila. Hoje, Daniela e Camila já são casadas, Daniela com Vinícius, Camila com Juliano, e Daniela já tem uma filhinha, a nossa netinha, a Áurea, que é a Aurinha, né, que eu costumo dizer que vai ser uma menina que vai enfrentar situações muito difíceis, porque tem o nome da avó, tem que agradar a avó, mas é apaixonada com o avô. Ixi. Mas, enfim, isso tudo vai ser ajustado. Vai, com o tempo ajusta. Tranquilo. Eu já disse, só um adendo aqui, Osmar, a gente que é avô, eu falei desde sempre que eu ia criar minhas netas como eu criei minhas filhas. Então, eu disse, olha, menina, neta não manda, aquela coisa toda. Quando a Aurinha nasceu, agora ela vai fazer 1 ano, mês que vem, então agora já com uns 10 para 11 meses, eu pego ela no colo assim, olho para ela assim, falo, menina, você não manda nem mim não, viu? Ela olha para mim e fala, fala logo o que você quer para a gente fazer logo, entendeu? Já pede logo, a gente faz. Então, Daniela já tem a Aurinha junto com o Vinícius, e a Camila, casada com Juliana, é a mais nova, daqui uns dias, em outubro, se Deus quiser, está nos presenteando com a Isabela. Vou ser avô de novo em outubro. E esta é a família que Deus me deu. E, Osmar, só para fazer uma coisa relevante aqui, tá aí a minha família aí. Se eu sei que põe aí, Osmar? Aí, Horário, é surpresa, meu filho. Aqui a produção é forte, filho. Olha, então tá aí já, tá vendo? Obrigado, viu, Tabu? É outro nível, né? Ali a Áurea, né? Tá ali comigo, a Daniela e a Camila, com a Aurinha no colo, e ali o Juliano e a Camila. Essa aí é minha família que Deus me deu, são meus amigos, né? Eu costumo brincar, né, que os meninos, o pessoal tem Deus me deu filho, você agora é meu filho. Então eu já disse para os meus genros desde sempre, com todo respeito que tenho a quem quer pensar e fazer diferente, e glória a Deus por isso. Mas eu digo o seguinte, que os meus genros são meus amigos, não são meus filhos, são meus amigos. Eu os tenho
como amigos. Então, isso tem sido um privilégio para mim muito grande, ter os meus genros como meus amigos. Então, hoje, nossa família é constituída Áurea, Daniela, Vinícius, Camila, Juliano, Aurinha, e está chegando agora a Isabela, se Deus quiser. É uma família abençoada, e só para você saber, Osmar, como que isso é bom, em maio, junho de 2015, depois que meu pai faleceu, eu tive uma estafa muito grande, tive um nível de estafa, de esgotamento muito grande. E só para você entender como que se trata e como que isso é uma herança bendita, isso passa de geração em geração, as minhas filhas saíram de Belo Horizonte, vieram para Valadares, recolheram meu celular, literalmente me trancaram dentro do apartamento, trancaram de chave e disseram para o porteiro, ninguém sobe a não ser com a nossa ordem. Caramba! Meu pai está sendo cuidado por nós. Este foi o tratamento e o carinho que eu recebi das minhas filhas, para vocês entenderem o que é uma semeadura. Se a gente está falando de bênção na família, a gente está celebrando a bênção, eu posso dizer hoje, testemunhar, que eu sou um homem abençoado, não por causa dos meus méritos, nem por causa de mim, mas apesar de mim, mas pela graça do Senhor e pelo poder dele, Deus tem nos abençoado e nos feito uma família feliz, uma família que em todo tempo exalta e glorifica o nome do Senhor. Essa é a foto da Camila grávida. Agora, Camila grávida. Isso aqui nós estávamos em Lavras Novas, aqui há uns dias atrás. Rapaz, como é que você conseguiu essas fotos? Horácio, fica tranquilo que só está começando. Você falou de meninas que te amam, é isso? Deixa a vida, hein, cara? Então fica quietinho um pouquinho aí. Vamos lá, Teru. Vamos lá. São os bastidores. Que coisa, hein, rapaz? Vamos lá. Estou vendo. Ah, você está vendo. A Áurea está aqui, com a cara de... Chama a Áurea aí. Chama a Áurea do lado aí. Não, está com cara de inocente aqui, Osmar. Chama ela do lado aí, Horácio. Nós estamos na sala de casa conversando. Está aqui com cara de inocente. Já foi lá para a cozinha, assiste de lá, chega ali, abre a porta, dá palpite, tudo bem. Ela é diretora, né? Diretora. Vai lá, Teru, por favor. Bom dia, pai. Bom dia, tio Osmar. Então, falar e te honrar é muito fácil, porque você, há 30 anos, é um exemplo de cristão, né? Como a gente sempre aprende, tio Beto sempre frisou, cristãos são imitadores de Cristo. E eu vejo nas suas atitudes diárias mesmo, como pai, como marido, agora como avô, o reflexo da vida de Cristo. Principalmente no cuidado com a gente, no cuidado com o próximo e não ser um homem só de palavras, mas também de ações. Tá difícil gravar com a Áurea. Tá bom, essa é a minha meta, você viu, né? Essa é a Dani. Horácio, essa é a Dani. E, as suas filhas são corajosas. Elas gravaram esse vídeo agora. Eu era para pedir ontem, eu esqueci. Mas tem um outro aí, um minutinho só. Segura aí, não acabou não. Segura aí. Certo. Eu louvo a Deus o privilégio de te chamar de apaixonada, de ser sua aficionada, de ter no meu pai o meu melhor amigo, a minha inspiração, a referência mesmo de caráter de integridade, de temor a Deus, e eu sou privilegiada por poder testemunhar isso diariamente. Te amo muito, muito, muito. Você é meu super-herói, sim, e agradeço a Deus, porque a sua expressão de amor por mim me facilita dimensionar, pelo menos um pouquinho, a grandeza e o tamanho do amor de Deus, que é Pai também, por nós. Beijo. Saudades. Vai, machão. Você não é forte? Você não é forte? Essa aí é a Camila. Sou, Mas você não é, cara, o Felipe falou que você sobe morro ou morro íngreme de moto, não quer nem saber, quero ver. Vai. Pois é. Matou. A Áurea está lá. A Áurea agora abre a porta da cozinha para falar que o Osmar me matou, entendeu, Osmar? Vai. Para falar que você, viu? Cara.
É isso aí. Horácio. É a Quem família, semeia, né? colhe, meu amigo. Quem semeia, colhe. Então, eu quero dizer para você, Horácio, e para todos que estão nos assistindo no Brasil, fora do Brasil, que eu também tenho orgulho de ter uma amizade com você. Você sabe, as pessoas que conhecem nós dois sabem que eu e o Horácio, nós temos uma relação de irmãos. Verdade. O Horácio não tem irmãos, ele tem só irmãs, né? Irmãs consanguíneas. E eu tenho irmãos, mas o meu relacionamento com o Horácio é mais chegado do que com os meus irmãos, por conta de uma série de circunstâncias. Ninguém é melhor, ninguém é pior, mas eu estou dizendo que é uma série de circunstâncias. Nós já passamos poucas e boas na vida, né? De desafios, e nós queremos, com esse testemunho aqui hoje, eu quero encerrar aqui no Instagram, que vai cair aqui para a gente continuar um pouquinho aqui. Eu quero, com esse testemunho, desafiar você a manter a aliança com os seus amigos. Nunca abandone os seus amigos. E a Bíblia diz, nunca abandone os amigos dos seus pais. Então, fica aqui meu depoimento, junto com o pastor Horácio, para estimular você a esta prática. Acabou aqui. Então, Horácio, eu quero dizer para você e para todos que estão agora no YouTube só aqui, que é uma honra para nós o fato de nós sermos amigos, eu, você, a Áurea, a Anice, fez com que nossos filhos, principalmente as filhas, se tornassem amigas. Verdade. Então, eu vejo muitos pais hoje dizendo assim, meus filhos não têm amigos na igreja. Vou mudar de igreja porque meu filho não tem amigo na igreja. Por que ele não tem amigo na igreja? Porque os pais não têm amigos. Então, eu digo sempre o seguinte, o fruto cai sempre no pé da árvore. O Horácio, que mexe muito com agricultura, com pecuária, sabe muito bem dessa linguagem que Jesus usou, né? Então, os seus filhos vão imitar você, pai. Seus filhos vão imitar você, porque a máxima da educação de filhos é ensinamos aos nossos filhos o que sabemos, reproduzimos neles o que somos. Você viu o testemunho da Camila aí por último, que ficou mais gravado, né? Você facilita a minha vida, porque o relacionamento que você tem comigo como pai facilita o meu relacionamento com Deus como pai. É isto. E a Dani falando do legado que você tem deixado para ela, pro Nico e para a Aurinha aí, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Essa foi uma forma também de eu abençoar vocês, de eu dizer muito obrigado por todo o conselho que você me dá. Para quem não sabe, o Horácio é um dos meus mentores, Meu mentor principal, e dele também, é o pastor Carlos Alberto. Mas como nós somos irmãos, nós também trocamos mentorias, trocamos conselhos, e nós temos a liberdade de falar a verdade um com o outro, sempre em amor, porque o amigo, ele não concorda com tudo com o outro amigo, ele discorda por amor. Esse negócio de, não vou falar isso que ele vai ficar chateado, estou vendo ele ir para o buraco. Quando você pensa assim, você não é amigo. O amigo fala a verdade ao seu amigo. Então, o Horácio faz isso comigo, eu procuro fazer isso com ele, nós fazemos com o Ademar, fazemos com o Marcão, fazemos com o César, fazemos com outros aqui, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero abençoar você, Horácio, a Áurea, suas filhas, suas netas. É neta também da Camila? Neta também. Neta? Graças a Deus. Como é que vai chamar, Horácio? Isabela. Isabela, meu Deus, que lindo. Para quando é? Outubro agora. Eu continuo reinando. As meninas todas a meu favor. Coisa maravilhosa, entendeu? Glória a Deus. Você quer deixar algum recado final, Horácio, falando agora para as pessoas aí? Quero sim, Osmar. Quero, obviamente, agradecer todo o seu carinho, toda a sua honra que me foi dada nesta manhã, um privilégio, um prazer estar aqui com você, e a Áurea está aqui mandando um beijão para você, saudades. Outro para ela. Só para a gente entender melhor a turma que está aqui conosco, né? Eu já brinquei de pique-esconde com a Carla. Já pensou? Já casada com o Felipe, né? E é um amigo precioso que Deus me deu. Um companheiro de trilhas, inclusive. Isso. Então, eu quero deixar o seguinte, cara, registrado que
aquilo que Deus tem feito em nós é fruto da graça, da misericórdia e da bondade dele. Sim. Fruto do seu infinito amor, fruto da sua paciência para conosco. Eu costumo dizer, gente, que eu sou tão limitado e finito, até mais do que você. Quanto ou mais. Não sou em nada e quero que Deus preserve isso na minha vida melhor do que ninguém em qualquer área, em qualquer coisa. Porém, todos nós temos a nossa disposição está dado a nós, todos nós, o melhor desta vida. Nós podemos ter uma vida abençoada, uma família abençoada, nós podemos ter um ministério abençoado. Nós precisamos aprender a cada dia, aprender a selecionar. E eu tenho que me esforçar muito para isso, porque eu sou de fazer muita coisa, eu sou muito imediatista, sou muito informal, então eu estou trabalhando todos os dias da minha vida. Você é um dos homens que me ajuda nisso também, a ser uma pessoa melhor programada de planejamento. Mas a gente precisa, em tudo, ouvir a Deus. Isso mesmo. Eu tenho que encerrar. Hoje, às 3h33, eu guardei, porque eu olhei no celular, era 3:33. 3h33 eu estava acordado orando. De vez em quando Deus faz isso, acorda a gente de madrugada, né? E eu estava orando hoje, e falando com Deus, Deus, me ensina a ser melhor no meu planejamento. Me ensina a ter a capacidade de dizer não às pessoas e a mim mesmo. Me ensina, Senhor, que eu tenho que priorizar a oração e a palavra. As outras coisas, elas virão, elas serão dadas por ti segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, mais uma vez, meu amigo querido, obrigado. Que bom matar saudades nesse tempinho. A gente já tem se falado, a gente fala sempre, né, Osmar? Sim, sim. Mas é bom estar aqui com você, uma alegria. Obrigado pela sua colaboração nesse tempo tão precioso aqui. Obrigado por me permitir, né, estar com você aqui e com toda essa turma tão abençoada. E que a graça do Senhor seja renovada. Saudades, renova aqui minha saudade de você, de toda a sua casa. Beijão para o Vitor, para toda a sua família e para todos que estão aqui conosco. Lembrando que já está aqui na divulgação aqui, Osmar, a gente está com um planejamento aqui de chegar a 1.000 inscritos no nosso YouTube, aqui na nossa página do Comuna GV. Então, peço à turma que está participando conosco também que nos ajude, vocês que são aí mais ligados nesta área aí de mídia social, que nos ajudem aí, nos deem o nosso apoio aí. Obrigado por tudo, um beijão para todos vocês. Então, olha, inscrevam-se aí, galera toda, agora, não deixe para depois, não. Inscreva-se aí no canal do YouTube da Comuna GV, que é a Comunidade da Graça Governador Valadares, porque tem um conteúdo poderoso lá. O pastor Horácio faz lives todas as manhãs, das 8 às 8h30, né, Horácio? 8h45 no máximo. Porque ele faz ele está fazendo pelo YouTube também, né? Estou fazendo, simultâneo. Tá, simultâneo pelo YouTube, pelo Instagram, mas vamos fortalecer o canal do YouTube, porque tem tanta coisa ruim sendo divulgada e a palavra de Deus precisa cada vez mais ser divulgada e acelerada. Então, ao encerrar aqui, já entre lá no canal da Comuna GV, inscreva-se lá, já deixa o seu like lá para fortalecer o canal e aí eles alcançarem mais pessoas. Vamos ter uma palavra de oração aqui, então, nesse final, Horácio? Vamos lá. Ora por nós, eu sempre oro aqui, ora por nós aí, abençoando todas as famílias, né? Para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja saúde, Horácio, proteção, né? Nesta onda de pandemia que você está vendo aí, Valadares como está, interior de Minas. Então, para que o sangue do Cordeiro de Deus esteja sobre os umbrais das nossas casas, nas famílias, protegendo de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Paizinho amoroso, Tu és Deus misericordioso e gracioso. Nesta manhã nós rogamos a Ti pela manifestação e liberação do Teu poder que vem do alto sobre as nossas vidas, Pai. Para que haja, Senhor, cura espiritual, emocional, física, orgânica, em todos os níveis, que o Teu poder se manifeste em nossas vidas, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Que haja cura nesta manhã, que haja libertação nesta manhã,
que haja renovação, que haja transformação nesta manhã, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra seja enviada dos céus e traga cura apressadamente à nossa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa terra, Deus. Sara a nossa terra. Esse é o nosso clamor nesta manhã como igreja, como corpo de Cristo. Sara a nossa terra. Envia dos céus o socorro presente nesta hora de angústia, Deus. Estamos passando tempos de angústia sobre a face da terra. Por isso, envia dos céus, Pai, a liberação do teu poder e da tua glória, para que haja cura, Senhor, sobre as nações, para que, Pai, a prosperidade venha dos céus sobre a vida dos teus filhos nesta terra, Senhor, e para que a tua glória resplandeça nesta terra através da vida dos teus filhos. Assim, nós abençoamos as famílias aqui representadas nesta manhã, que o teu cuidado, que o teu carinho, que a tua proteção, Deus, que a tua fortaleza cerque, Senhor, as nossas vidas, que a tua boa mão esteja sobre nós, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, para que em tudo nós possamos, a cada dia, viver para a tua glória e para o teu louvor. Pai, quero abençoar-te também, de maneira especial, a vida do Osmar, da Anice, da Carla, do Felipe, do Vitor, Pai, da Daniele. Sobre eles venha a tua bênção, Senhor. Sim. Sobre eles venha a tua graça, o teu renovo e a tua paz. Que a tua boa mão esteja sobre eles, trazendo sobre eles a prosperidade e em todo o tempo alegrando o coração e a casa dos teus filhos, e que seja estabelecida, como sempre, morada de paz. Assim, em nome de Jesus. Abençoo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Estou aí, meu amigão querido. Valeu, queridaço. Olha, irmãos e amigos, então não se esqueçam de entrar aí, encerrando a live. O Teru vai colocar novamente aí, por favor, Teru, o link da CG Comuna GV, né? Comunidade da Graça Valadares, no YouTube. Vai lá, inscreva-se aí para fortalecer o canal dos nossos irmãos, nossos parceiros. E vamos que vamos. Obrigadão, Horácio. Deus abençoe você. Valeu. O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que Ele levante sempre o seu rosto sobre você todas as manhãs. Que Ele tenha misericórdia de você, da áurea das suas filhas, genros e netas, de toda a sua casa, e todas as famílias de Valadares estejam debaixo da bênção do nosso Pai. Amém. Tamo junto, Manão. Obrigado. Deus abençoe você. Amo você e sua casa. Temos uma aliança eterna. Amém. Até já, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal do Insta. Muito bom. Pode encerrar aí com nossa canção aí, Teru, por gentileza. Últimos dias, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, se esfriando, dias de falsos profetas, dias de falsos pastores, dias de falsos apóstolos, falsos mestres, mas são dias de derramamento do Espírito Santo, mas são dias de derramamento sobre toda a derrama sobre os filhos, derrama sobre as filhas, derrama sobre os jovens, derrama sobre os velhos, sobre os servos e servas, sobre tua amada igreja.
o amor se esfriando, dias de servos maus, dias de virgens loucas, dias de servos inúteis, falsos adoradores. Nós cremos, Senhor. Mas são Nós dias cremos, Senhor. de derramamento do Espírito Santo. Mas são dias de derramamento sobre toda. Se você crê, declare nessa noite. Últimos dias, tempos difíceis, iniquidade multiplicada, o amor se esfriando,